Prezados irmãos, no túnel do tempo, há 2000 anos, lá na Galileia, nós vamos encontrar Maria profundamente observando, meditando as margens do lago de Genezaré. Mas ela caminhava para Cafarnaum, que só chegou ao final da tarde na casa de Simão Pedro. E ali na casa de Simão Pedro estavam aglomerados, conversando, os discípulos de Jesus, os amigos de Jesus. Quando João observa a chegada de Maria, corre ao seu encontro e a saúda. Bem-vinda, Senhora, mãe do meu mestre e Salvador. Maria cumprimenta João e imediatamente pergunta: onde está Jesus? Mateus, que escuta a pergunta, se antecipa e diz: Jesus saiu com Simão Pedro para prestar socorro à viúva Eunice, que se encontra doente. Maria entra, Safira, a dona da casa, a recebe com muito carinho e ficam todos ali a conversar despretensiosamente, fraternalmente. De repente, o jovem João indaga: Maria, como você sentiu aquele encontro em Caná, lá nas bodas de Caná? Pareceu-me que o propósito da união divina, ventilada por Jesus, não foi bem compreendido naquela casa. Maria olha e diz: senti o mesmo, João. Tiago, filho de Alfeu, emitiu outros entendimentos, outras interpretações, e cada um começou a falar algo sobre a opinião de cada um, né? A opinião, o que sentiram naquele momento da festa, quando Jesus transforma a água em vinho. Na simbologia da união da matéria, das coisas do mundo material, dos prazeres do mundo, com um viés simbológico de união com os céus, o conúbio e o noivado com os planos celestiais. Um deles diz que achava que Jesus deveria se aproximar mais dos sacerdotes para poder implantar o reino, a boa nova que ele veio trazer, sem muitas rejeições dos sacerdotes. Então Tiago diz: meu irmão, não pode ter parte com a luz, não tem parte com as trevas. Então, Maria, vendo que ali se instalava opiniões contrárias e os ânimos já alterados, a mãe de Jesus diz: se andarmos na luz, na claridade implantada pelo Mestre, porque o tempo todo ela sabia que o filho dela era o Mestre Jesus, era o Messias. Então ela entendia plenamente que era serva e mãe do Messias. Todos seremos participantes das mesmas esperanças. E valerá lembrar neste momento que Jesus reafirma sempre que ele não faz a sua própria vontade, mas faz, isto sim, a vontade do Pai Celestial. Se não nos unirmos e não soubermos nos subordinar à boa nova, como poderemos aspirar à união divina trazida por Jesus para toda a humanidade? O jovem João, querendo acalmar os ânimos, diz:
Se o Mestre faz a vontade do Pai, como nos iluminarmos e desempenharmos a nossa parte, se estivermos a criar interpretações pessoais? E tomando fôlego, o jovem completou: quem de nós sabe a vontade do Pai, a não ser o Mestre? Maria, confortada com o entendimento de João, diz: não nos escravizemos ao nosso ponto de vista pessoal, já que deveremos empenhar-nos em assimilar os sagrados princípios do mais alto, para termos em nós a alavanca da caridade. E aí eles se dispersam e Maria fica aguardando a chegada de Jesus com Simão Pedro. E ela fica a meditar e dizendo em oração para o Pai: Pai, quando o amor há de prevalecer sobre todas as opiniões transitórias? Quando o amor criará o reino de paz em todos os corações? Jesus chega com Simão Pedro e se dirige com a mãe, se despede, e os discípulos acompanham Jesus de volta com Maria. Mas nesse momento, já uma multidão acompanha Jesus. Onde ele passava, as pessoas acompanhavam. E eis que chega um homem aos gritos, se arrastando, e cai aos pés de Jesus. Muitos que ali estavam ao lado dele, inclusive alguns fariseus, que estavam a observar todos os movimentos de Jesus, a serviço do templo, dos sacerdotes, se afastam porque percebem que é um leproso. E esse homem grita e diz: Jesus, cura-me, liberta-me. Os fariseus ali presentes, apesar de todos terem recuado, se você quiser, Jesus, clama o leproso, dirigindo-se suplicante ao Senhor, você pode me curar. Um dos fariseus, espião do templo, diz: estupidez popular. Estupidez popular. Resmunga. E outro grita, um sacerdote, com a mesma frase: como redimir este pecador da maldição divina, já que a lepra é o sinal da condenação que Deus lhe impôs? O leproso, prostrado de joelhos diante de Jesus, insiste: se você quiser, Jesus, você me cura. Maria sentiu-se profundamente comovida e começou a chorar silenciosamente. Jesus olha para Maria, para o seu coração maternal, e diz: eu quero, filho, por isso ordeno, fique limpo da lepra. Os sacerdotes ensaiaram risos de ironia, mas naquele justo instante, e à vista de todos, o corpo chagado do leproso começa a recompor-se e os sinais da lepra desapareceram.
e grita o leproso: estou limpo, estou limpo, clamava chorando, estou limpo. O espanto foi geral, a multidão perplexa. Jesus fala: vá agora aos sacerdotes e ofereça-lhes pela sua purificação aquilo que Moisés prescreveu, a fim de que eles comprovem e atestem a sua cura. Irei, Senhor, irei, afirmou o homem em lágrimas comoventes de gratidão. Irei até os sacerdotes. E o homem purificado ergueu-se num transe de tão intensa felicidade e alegria que rasgou as suas vestes para mostrar a todos o seu corpo limpo. Vejam, o Nazareno me libertou. Estou limpo. Vejam. Os sacerdotes acercaram-se de Jesus e buscavam repreender aquele que fora curado. Ninguém pode fazer isso, Nazareno. Você é, por certo, um bruxo que arrasta as multidões após os seus passos, tão somente por lança mão de sortilégios. Você confunde as pessoas e nos quer confundir também. Jesus olha serenamente para aqueles sacerdotes e diz: de que vocês me condenam? Você tem parte com os demônios, gritou um deles. Só os demônios fazem com que o povo se confunda. Nesse momento, Maria estremeceu. Ela viu a ira daqueles sacerdotes camuflados no meio da multidão, dos fariseus, e Jesus serenamente também emitiu tristeza no seu olhar. Jesus abraça Maria e sai. E algumas lágrimas rolaram na face de Maria. E Jesus, abraçado com ela, também comentava que tinha ficado triste perante a ignorância, o orgulho daqueles que deveriam ser arautos de Deus, como os sacerdotes, para aliviar o sofrimento humano. Daremos continuidade numa próxima oportunidade.